Olá, estamos dando início a mais um Fala Fisco, o podcast do Sindicato dos Fazendários do Ceará, Sintaf. A proposta do Fala Fisco é trazer à discussão temas ligados ao universo do fisco que impactam a nossa vida de uma forma mais simplificada, para que você, aí do outro lado da tela, possa entender melhor como se dá essa dinâmica fiscal e econômica. O Fala Fisco do Sintaf também traz temas ligados à educação, cultura, meio ambiente, cidadania e muitos outros. O Sintaf é o sindicato que representa, que une os servidores da Secretaria da Fazenda. Os fazendários são os responsáveis pela tributação, arrecadação e fiscalização dos tributos do nosso Estado. O fruto desse trabalho era para aplicar nas políticas públicas, saúde, educação, segurança, moradia, emprego, renda. Convidamos você a permanecer com a gente no Fala Fisco. Inscreva-se no canal do Sintaf Ceará, aqui no YouTube. Curta, comente, compartilhe e ative o sininho para receber novos episódios. O tema do episódio de hoje é a luta dos servidores públicos do Estado do Ceará. No Estado democrático de direito, os servidores públicos são essenciais para a prestação de serviços isentos e de qualidade à sociedade. O servidor público merece respeito, merece o nosso respeito, o respeito da sociedade. Para falar do assunto, nossa convidada é Ravena Guimarães, coordenadora geral do FUASPEC, o Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos Estaduais do Ceará. Bem-vinda, Ravena, ao nosso podcast Fala Fisco. Agradecer, em nome do FUASPEC, o Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Ceará, esse convite especial do Sintaf. Agradecer aqui ao colega Tarcísio, colega Brasil, que estão aqui hoje, porque é através de momentos como esse que, de fato, a gente mostra para a sociedade a importância do serviço público e dos servidores públicos de forma geral. Então, agradecer e dizer que podem sempre contar com a gente. E a gente tem muito que aprender com você hoje, tá? Também está conosco para enriquecer o debate o diretor de organização do Sintaf, Carlos Brasil. Carlos Brasil, saudação. Eu gostaria de falar a Ravena que a gente é que se sente honrado na presença de uma liderança que desponta no meio dos servidores públicos e tem feito um trabalho belíssimo à frente do FUASPEC. FUASPEC, que é, para quem ainda não conhece, é o fórum que unifica todos os servidores públicos do Estado do Ceará. E tem já um trabalho, já uma longa história, com o apoio do sindicato. O sindicato foi um dos fundadores. E também parabenizar aqui o Tarcísio pela condução, já também agradecer toda a equipe que está trabalhando junto ao Sintaf, nesse momento que a gente tenta levar o Sintaf de uma maneira diferente, né? Para nós, eu sei que o podcast é uma coisa não tão recente, mas para o sindicato, uma coisa recente que a gente tenta, de uma linguagem mais acessível, vamos dizer assim, tentar chegar não só aos fazendários, mas também ao conjunto de servidores públicos e à sociedade. Obrigado, Carlos Brasil. E já que você está falando do sindicato dos fazendários e fazendo os seus agradecimento a Patrícia Guabiraba, assessora de comunicação do Sintaf, que é ela responsável por fazer toda essa construção do nosso Fala Fisco. Lembrando que a Ravena Guimarães é assistente social, formada pela Universidade Estadual do Ceará, UES, e especialista em serviço social, políticas públicas e direitos sociais também pela UES. Servidora pública efetiva do município de Senador Pompeu, é presidente do Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado do Ceará, SASEC, e diretora regional do DIEESE. Vamos começar? Ravena, em 21 de fevereiro passado, após 3 rodadas de negociações, o FUASPEC e o governo do Estado chegaram a um acordo. O índice de reajuste acertado referente à campanha salarial de 2025 foi definido em 5,83%. Eu pergunto, o reajuste de 5,83% é considerado um ganho? Corresponderá à importância do trabalho dos servidores públicos cearenses? Bom, Tarcísio, e os colegas ouvintes aqui que nos acompanham, é importante mesmo a gente fazer essa reflexão, porque se a gente for analisar
de forma mais profunda, né, a gente conseguiu um ganho possível, não o ganho que, de fato, os servidores, pelo conjunto de trabalhos do serviço público que eles oferecem no estado do Ceará, mereciam, mas que foi, de fato, um ganho que a gente considera que foi o reajuste possível, tendo em vista, inclusive, todo esse processo de mobilização, como colocou muito bem aqui o colega Brasil, desse conjunto de 42 entidades que representam aí cerca de 160 mil servidores do estado do Ceará. Então, foi um trabalho árduo, né? Se a gente comparar, inclusive, fizer um apanhado histórico das duas últimas campanhas salariais do governo Elmano, né, de 23 e 24, a gente pode dizer que essa foi a campanha em que os servidores tiveram um maior ganho. Então, de fato, se a gente fizer esse comparativo com os 2 últimos anos, a gente conseguiu, de fato, um reajuste que contemplou a inflação, né, que a inflação do IPCA foi 4,83, foi um reajuste que foi retroativo, ou seja, desses 3 anos de governo Elmano, foi o primeiro ano que o governador, de fato, cumpriu a data base, ou seja, retroagiu com esse percentual, e também foi um reajuste, digamos, que teve um ganho para o servidor de 1%, que no caso ainda não foi o que era desejado, porque nós queríamos também que esse 1% fosse retroativo, né, a janeiro, mas infelizmente o governo, diante de todas as análises técnicas, né, que foi colocado, dos relatórios financeiros que foram apresentados para a gente nessas 3 rodadas de negociação que você mencionou, o governo disse que só poderia conceder esse 1% a partir de setembro. Então, de fato, não foi como esperado, porque nós gostaríamos que fosse retroativo a janeiro também, para que garantisse um ganho real para os servidores, né? Mas, infelizmente, não foi possível. Mas a gente avalia que, fazendo esse comparativo com os 2 últimos anos, foi, de fato, o ano em que nós tivemos o maior aumento. A que você deve essa conquista? Não é o ideal, mas Isso. é o que era possível. Olha, em relação aos anos anteriores, sim, 24 e 23. Sem sombra de dúvidas, acredito que a unidade da força dessas 42 entidades. E aí eu faço questão de ressaltar, né, como eu sempre ressalto onde eu estou, o trabalho que é feito também pelo Sintaf. E porque, assim, nós temos uma coordenação de 10 membros, mas o Sintaf, embora eles não estejam na coordenação direta, ele é um grande apoiador. E aí eu costumo ressaltar isso pela mola mestra, que ele é no FOASPEC, porque, de fato, a importância e o protagonismo que o Sintaf desenvolve dentro do fórum é primordial, tendo em vista que toda essa análise técnica, financeira dos relatórios fiscais do Estado, né, é feito através da Fundação Sintaf, com o apoio, né, do professor Lúcio, que eu aproveito aqui também para saudar e destacar o apoio do professor Lúcio, que é importantíssimo para a gente, sempre nos acompanha nas reuniões de negociação. Então, todo esse apanhado técnico, né, inclusive para ter esse rigor nos nossos estudos que são apresentados, ou seja, estudos devidamente embasados, né, pela Fundação Sintaf, é feito através desse sindicato de luta e de força que está sempre nos apoiando. E, então, eu acredito que todo esse avanço que tivemos comparado aos anos anteriores se deve a essa unidade de todo esse conjunto de servidores, né, com um apoio aí. Acho que cada sindicato desenvolve aí um apoio central e, sem dúvida, o Sintaf está aí na gente nessa luta. Brasil, o Sintaf participa do FOASPEC desde a sua criação. E a Fundação, como disse a Ravena, ela contribui com essa assessoria técnica. Esses dados são irrefutáveis. Professor Lúcio lá à frente. Qual a importância de os fazendários participarem dessas lutas do servidor público do Estado? É preciso a gente pontuar que existe, no âmbito da Fundação Sintaf, um observatório fiscal, que foi uma iniciativa também de fazendários e que ele vamos dizer, faz essa análise dos dados que possibilitam que aqueles que estão à frente do FOASPEC possam sentar e dialogar de igual para igual naquilo que diz respeito a conhecimento e que é fundamental hoje em qualquer mesa de negociação. Então, os servidores públicos estaduais também têm que ter consciência de que o orçamento é uma peça disputada. O governador ele aloca os investimentos que são necessários para a sociedade. Ele tem que disponibilizar verbas para o custeio da máquina, ou seja, para manter as escolas, manter os carros da Polícia Militar. Por isso que você fala da importância do conhecimento, né? E o servidor, através lá dessa análise de dados, ele pode mostrar que existe também
né, os valores disponíveis para o reconhecimento daquele que presta o serviço. Ao final de tudo, o servidor público é um prestador de serviço àquelas camadas mais, vamos dizer, carentes, né, de acesso à educação, à segurança, à saúde, né? Nós falamos aqui de dados na perspectiva de salário, mas a luta do FUASPEC não é só por salário, é pela valorização do servidor público do Estado do Ceará em toda a sua amplitude. Que amplitude é essa? Que não é só salário. Verdade. É importante até destacar mesmo isso para a sociedade, porque acaba que essas pessoas acham que a campanha salarial se resume tão somente ao reajuste, né? E o reajuste a gente sabe que é importante, até porque é a partir do reajuste que são recompostas as perdas inflacionárias que os servidores têm, e aí é de fato a pauta principal o reajuste. Mas, para além disso, como você muito bem colocou, colega Tarcísio, colega Brasil, é importante a gente destacar que também tem outras questões que tratam de condições de trabalho e que tratam também de melhorias para o serviço público de forma geral, que também são estabelecidas nessas mesas de negociação que o FUASPEC está presente, né? São várias mesas, além da mesa central de negociação, tem as mesas setoriais. E aí cada secretaria tem a sua... Né? O MEMP central, exatamente, a MEMPs, né? A mesa estadual de negociação permanente, que sai a central com a CEPLAG e, né, o secretariado do governo, onde a gente define essas pautas mais financeiras, e tem as mesas setoriais, que é onde são destacadas mais essas questões de condições de trabalho, também questões de plano de cargos, carreiras e salários desses servidores, né? Será que esses servidores estão progredindo, né? Está tendo as ascensões funcionais? Porque a gente sabe que quando um servidor adentra num serviço público, o intuito é que, no decorrer do passar dos anos, ele possa ascender, né? Como o próprio nome diz, da ascensão funcional, ou seja, ele possa ter uma melhoria conforme ele vá se especializando, vá se qualificando tecnicamente, né? E também por conta da progressão dos anos que ele está no serviço público. Então, nessas mesas, a gente também acompanha para saber se esses servidores estão, de fato, recebendo, né, essas ascensões, essas progressões que são devidas, né, pelo Estatuto do Servidor. E a gente acompanha também como que está funcionando o serviço público lá na ponta, né? Onde esse servidor está executando. Será que, de fato, ele tem condições de trabalho, técnicas, né, e éticas de trabalho para poder estar fazendo esse serviço? O que está faltando? Então, a gente leva todo esse debate para essas mesas setoriais, né, que existem em várias secretarias do Estado, e a gente tenta trabalhar lá e dar os encaminhamentos necessários. Se, de fato, nessas mesas tiver algo de ordem de repercussão financeira, aí a gente leva para a mesa central, né, para a CEPLAG, porque, de fato, precisa ter essa avaliação do orçamento, passar pelo COGEF, né, o Comitê de Gestão Fiscal do Estado, para a gente poder trabalhar essas questões financeiras. Mas, enfim, a nossa campanha salarial, destacando para finalizar esse ponto, a gente teve 9 pontos de pauta, ou seja, teve o reajuste, a gente também tratou do Vale Alimentação do servidor. Né, reforma previdenciária estadual. Isso, perfeito. Foi muito bom você lembrar, porque, de fato, a reforma da Previdência também foi um dos pontos que a gente trouxe, porque a gente sabe o quão oneroso foi essa taxação dos aposentados de 14%, né, e a gente já, inclusive, tinha trazido como um encaminhamento pautado na Assembleia Legislativa, com os deputados, da gente formar um grupo de trabalho para avaliar a possibilidade de revogar esse ponto específico da reforma, que seria revogar essa taxação dos aposentados e pensionistas, né, dos inativos. Nós colocamos isso como um encaminhamento porque, de fato, outros estados, inclusive, já revogaram esse ponto específico da reforma. Então, a gente queria que o Ceará também acompanhasse essa tendência que outros estados, né, já aderiram, para que a gente pudesse, de fato, dar esse ganho aí para os aposentados, que a gente sabe que é na fase mais importante da vida, né, quando eles estão precisando, de fato, de um poder de compra maior, e essa taxação, de fato, foi bem, bem cruel. Brasil, ela falou da importância do SINTAF e da Fundação, né? E agora eu pergunto, para o SINTAF, para os fazendários, da importância estratégica fundamental ao funcionamento do Estado, qual a importância do FUASPEC para o servidor fazendário? Na verdade, o FUASPEC, ele é de extrema importância para o fazendário e também para os demais servidores, porque ele
pratica uma coisa que hoje está, vamos dizer, em segundo plano, que é a questão da solidariedade. Solidariedade. Que é uma peça fundamental, é um valor fundamental de qualquer sindicato, de qualquer movimento... Do tipo, tamo junto, social. Né? Isso. Então, quando o sindicato, que tem dentro da base do conjunto de servidores estaduais, tem uma base pequena, dentro do conjunto de 150 mil servidores e pensionistas, eu acredito que seja isso, ele contribui com o conhecimento da sua área. Outros já contribuem pelo próprio quantidade de servidores que ajudam nas mobilizações. Então, isso vamos dizer, é fundamental para a organização do servidor. Pessoal, não adianta, não existe outras fórmulas, não existe outra maneira de atingir, de conseguir uma pequena valorização se não for através da organização. Os sindicatos, desde a reforma Temer, que estão sendo muito, vamos dizer, sobrecarregados por conta de toda uma campanha, de uma série de situações políticas que acontecem, que não cabe aqui no podcast, mas hoje você tem que, nós que estamos à frente dos sindicatos, hoje nós temos uma dificuldade muito grande de renovar quadros, pelo menos lá no nosso. Então a gente, hoje, uma das desafios é aproximar o servidor público do sindicato. É tentar levar o sindicato também às bases. Né? A sociedade. A sociedade. Que não seja só a tributação, a fiscalização. Um sindicato cidadão que fale de arte, que fale da história, dos costumes, do meio ambiente. Que tenha sensibilidade à dor do outro. A dor do outro. Né? Ravena, ele fala em solidariedade. Esse ponto é fundamental quando a gente vê que aqui e acolá estão aparecendo alguns governos que são meio refratários a esse avanço humano no movimento dos trabalhadores. Então, coloque aí a solidariedade como um dos fundamentos do FOASPEC, ao unir pessoas em torno de um objetivo comum, é vida melhor para as pessoas, não só os servidores, porque eles são servidores do Estado, para a população em geral. Perfeito. Isso que o Brasil traz, de fato, é algo essencial dentro de qualquer organização coletiva, né? A gente está falando aí de uma sociedade capitalista cada vez mais individualista, né? Onde cada um tenta buscar saídas individuais para os seus problemas. Mas a gente está aqui justamente para mostrar que é através dessa organização coletiva desses trabalhadores, até porque, como o Brasil colocou, a solidariedade é uma solidariedade, acima de tudo, classista, né? Porque nós estamos aqui, todos nós somos classe trabalhadora. E aí, esse reconhecimento nosso enquanto classe trabalhadora, de perceber a unidade da ação coletiva, organizada, né, orgânica, que a gente consegue, de fato, tentar dar respostas, porque a gente sabe que a gente, infelizmente, né, ano após ano, essa questão da conquista dos direitos, da manutenção dos nossos direitos, tem ficado cada vez mais difícil. Então, é preciso, sim, que o trabalhador esteja devidamente filiado ao seu sindicato, né, através desse sindicato, ele possa estar presente nas reuniões do FOASPEC, né, assim como o SINTAF faz esse papel de extrema relevância, e a gente sempre coloca essa importância dessa solidariedade, como o Brasil colocou, porque é a partir dela que a gente consegue ter essa unidade, né? Não é fácil a gente trabalhar com 42 entidades, obviamente a gente sabe que cada uma também tem as suas questões individuais e particularidades a serem resolvidas, né? Mas é justamente essa unidade, essa solidariedade que nos une como um todo em prol de fato, né, de um objetivo comum, que é o bem-estar dos servidores do Estado do Ceará. Então, o FOASPEC é o salário, é a reforma da Previdência, é a valorização, enfim. Qual é o aspecto assim, mais humano que a gente pode identificar no FOASPEC, que não só é a luta, é a greve, é o movimento, o que é que toca muito assim o coração do público, da sociedade, quando eu falar também de FOASPEC? Há projetos dentro do FOASPEC de valorização do ser humano
de olhar para a família do servidor, por exemplo? Na verdade, quando a gente está colocando todas essas lutas, né, é em prol de um serviço público de qualidade, né, acima de tudo. Muitas vezes as pessoas tendem a achar que é uma luta muito corporativa, os servidores estão lutando por eles mesmos, querem aumento de salário, nem entendem que, na verdade, é só um reajuste, é só uma reposição, né, não é nem aumentar o salário. Então, assim, a gente costuma dizer que não é uma luta corporativa, é mais uma luta de a qualidade do serviço público prestado. Olha, você imagina, né, uma mãe que está ali seja fazendo uso do serviço da proteção social, né? Seja fazendo uso do serviço da segurança pública, enfim, ela quer que o serviço seja prestado de forma de qualidade, né? Na saúde, ela de repente está ali dando entrada num HGF, enfim, de qualquer hospital aí do governo do estado, ela quer que seja prestado um serviço de qualidade. O nosso serviço público é bom aqui no Ceará, desenvolvido no Ceará? Tem ainda alguns desafios, né? Por exemplo? Principalmente na área da saúde. Aí eu acredito que muitos vão concordar, porque quando a gente chega nesses hospitais, ainda há uma superlotação. Eu falo porque as assistentes sociais, que é a categoria que, inclusive, eu represento, né, como presidente do Sindicato dos Assistentes Sociais do Ceará, elas atuam muito na área da saúde e na área da assistência social, onde está o nosso maior público. E aí ainda tem alguns gargalos, né? É importante a gente colocar. Por exemplo, esses hospitais onde a gente vê uma superlotação, né, falta ausência de leitos, ausência mesmo de recursos para que seja, enfim, devidamente administrado. E aí tudo isso repercute quando tem uma demanda imensa de pessoas SUS dependentes, né, que são as pessoas que dependem unicamente do SUS para ter uma qualidade, enfim, ter um atendimento na saúde, e aí procuram esses hospitais e, infelizmente, muitas vezes passam meses, né, aguardando o atendimento, às vezes nos leitos, essa semana mesmo recebemos denúncias de hospital, para você ter ideia, a gerência obstétrica do hospital HGF estava sem sequer ter um berço para colocar o bebê recém-nascido. Então, assim, neonatal. Um neonatal, exatamente. Não tinha sequer onde colocar. A mãezinha estava lá fora dos leitos, né? Porque estava aguardando, estava na maca, nos corredores, que chama, e não tinha nem sequer um berço para colocar a criança, né? Então, assim, tem também esses aspectos, esses desafios a serem superados. E na área da segurança também, principalmente, né? Mas temos avançados aí em muitos aspectos, e aí também é importante reconhecer, por exemplo, a área da proteção social, né, que inclui a assistência social, todas essas políticas, inclusive, que inclui aí o Ceará Sem Fome, né? Essas políticas dedicadas, digamos, à população em estado de maior vulnerabilidade, ela tem, de fato, se expandido e se fortificado no nosso estado. O Brasil fala de solidariedade, nós somos um sindicato cidadão, e o Sintaf tem um trabalho belíssimo na comunidade do Poço da Draga. Fale-nos, Brasil, sobre essa extensão do cuidado de vocês no sindicato, que não é só com a própria categoria, mas com gente. Na verdade, um grupo de fazendários, já há algum tempo, identificou que não adiantava a gente estar ali, né, na pessoa anta, né, trabalhando, mas que também teria que olhar para o que está ao lado, acontecendo ao lado da gente. E daí a comunidade está ali, contígua, né? Estava lá vizinhos, somos vizinhos. Então a gente, inicialmente, não era nem a fundação, era um grupo de servidores fazendários, tiveram a iniciativa de desenvolver alguns trabalhos sociais. E a Fundação Sintaf, em parceria com as outras entidades, né? Não só a fundação, mas já desenvolveu cursos profissionalizantes, já criou eventos culturais, né? E um trabalho muito bonito. Poderia até ser mais, vamos dizer, ter mais presença, mais projetos. Mas enfim, a gente faz um bom trabalho lá através da fundação, e desde já eu agradeço aos amigos, aos colegas fazendários que apoiam, porque não é toda categoria que tem a coragem de criar uma fundação e mantê-la. Afinal de contas, envolve aportes de financeiros, envolve disponibilidade de tempo, desprendimento, né, que é muito maior às vezes até do que uma contribuição financeira, né?
tem pessoas que se dedicam muito à Fundação Sintaf. Ravena, para 2025, 2026, que tem eleição, quais são os projetos, quais são os objetivos, demandas primordiais do FUASPEC, que tem esse conjunto de entidades consigo? A gente tem que se manter fortalecido ao longo desse ano, porque, como a gente costuma dizer, e até o próprio presidente Lula falou isso nesse ano na reunião com o Ministério, com todos os ministérios, 2026 já chegou, né? Então, 2026, de fato, já está aqui batendo na nossa porta, porque o último ano, né, desse governo é humano, e a gente espera conseguir manter pelo menos essa perspectiva de respeito à data base, né, que ele possa no ano que vem de fato conceder um reajuste com retroativo de respeito à data base, que ele possa de fato valorizar esses nossos diálogos através dessas mesas de negociação que nós estamos tendo e dar respostas, obviamente, aos encaminhamentos que estão sendo colocados nessas mesas de negociação, que a gente possa de fato também reconhecer o servidor nos outros âmbitos também, como a gente colocou aqui, que foi pauta da nossa campanha salarial e que a gente espera que também em 2026 isso possa ser concretizado, que é o reajuste do vale alimentação, né? Hoje o servidor público estadual tem um vale alimentação muito reduzido de R$ 15,80, né, e 80 centavos. Então, assim, um vale que não supre nem sequer praticamente uma quentinha, né? Então, assim, as diárias desse servidor que muitas vezes precisa se deslocar para fazer o seu serviço em uma outra unidade, né, em um outro município, e muitas vezes aquele valor é muito ínfimo, né? Para você ter ideia, até pouco tempo atrás, o valor da diária era R$ 67,00. Então, isso não tem como um servidor manter sua estada nesse local e também ainda ter que comprar alguma alimentação, enfim. Aí houve um reajuste, mas a gente, de fato, precisa que isso melhore ainda mais, e é para isso que a gente está lutando, e vamos aí, inclusive, já fazer uma reunião de avaliação dessa nossa campanha para já preparar para 2026, que está aí batendo na porta. A gente espera que, a partir de agosto, a gente já consiga sentar também com o governo, porque é quando se inicia o processo de construção da LOA, da Lei Orçamentária Anual, para 2026, e a gente quer estar junto do governo para que a gente garanta, nesse orçamento, melhorias para os servidores públicos. Esse novo formato de escala de trabalho já está na perspectiva de vocês? Da escala 6x1? 6x1? Sim, inclusive a gente soube que a deputada Larissa Gaspar, né, fez inclusive uma propositura dessa escala 6x1 no estado do Ceará. A gente vai tentar até acompanhar para que, de fato, isso seja garantido para todos os servidores também contemplados, né, nesse projeto, nessa proposta que ela está trazendo. A gente vai conversar também com a deputada, que é muito aberta ao diálogo, faz todo esse trabalho também de apoio ao FUASPEC, né? A gente sempre faço questão de ressaltar alguns deputados que estão lá de mãos dadas com a gente, né? Assim, Larissa Gaspar, Renato Roseno também com a gente, também nessa interlocução com o governo, o próprio deputado Guilherme Sampaio, enfim, e junto ao líder, né, o Romeu Aldigueri, junto ao presidente da Assembleia, e o de Assis Diniz, enfim, esses deputados costumam também facilitar, digamos assim, o diálogo junto ao governador, e tem sido parceiros nossos. Então, a gente espera que a gente consiga também trazer esses ganhos que os deputados estão querendo na elaboração desses projetos também para que os servidores públicos sejam contemplados. Nós estamos encaminhando para o fechamento da nossa conversa no nosso Fala Fisco, esse episódio de agora, de hoje, e a gente agradece ao Brasil a participação. Lembrando, Brasil, o Sintaf, que do ano passado para esse, fala de Bárbara de Alencar, fala de bicentenário da Confederação, que fala de tanta história do nosso Estado, sabe? A sensibilidade da direção de trazer esses temas para o nosso dia a dia. Quem diria que um sindicato com uma peça de teatro no Dragão do Mar para falar de Ana Triste. Então, agradecer a sua participação e fazendo essa lembrança a quem está nos assistindo, que esse é o Sintaf, que é do FUASPEC. Obrigado por sua participação. A gente agradece também, agradece a Ravena e dizer aos servidores públicos e aos fazendários que
cada um à sua maneira, abracem os seus sindicatos, as suas associações e que participem cada vez mais da vida pública, né? A gente precisa ocupar os espaços no nosso bairro, na nossa escola, né? Na escola dos nossos filhos. Como diria Lúcio Maio, sem luta não tem conquista. Sem luta não tem conquista. Nada vem de graça. Nada vem de graça. Só a luta muda a vida. Obrigado, Ravena, por sua participação no nosso podcast Fala Fisco. A gente agradece mais uma vez aqui ao convite do Sintaf. Estamos sempre à disposição. De fato, o que a gente pretende é fortalecer ainda mais essa unidade que já existe. E estamos aqui porque a gente sabe, como eu já disse, só a luta muda a vida e vamos junto para que a gente consiga aí trazer ainda mais ganhos para todos os servidores públicos do Estado do Ceará. E falamos aqui no Fala Fisco de hoje, né, sobre a valorização do servidor público. No podcast Fala Fisco do Sindicato dos Fazendários, a gente fica por aqui. Aguarda você que está aí nos assistindo no nosso próximo episódio. Até a nossa próxima apresentação. Tchau!